Bora. Perfeito, então, qual é a lógica de hoje? A lógica de hoje é a gente trocar uma ideia sobre storytelling, né? Essa capacidade que a gente tem de contar histórias, principalmente no mundo que a gente vive, onde está tudo muito frio, muito calculista, e a gente precisa talvez aprender um pouquinho de como tocar no corações das pessoas para entender como que elas podem se tornar mais suscetíveis a entender um pouco do que a gente tem como ponto de vista, o que a gente gosta. Então, é um prazer eu poder participar, né? Um convite da Layara para trocar ideia com a galera do coletivo, para compartilhar um pouco do que eu sei. Assim como eu falei antes de estar gravando, não sei muito, mas tudo que eu sei eu vou compartilhar. Então, sempre que alguém me chama para trocar ideia, para compartilhar, eu fico muito feliz, porque eu faço exatamente aquilo que eu adoro. Então, é um mantra que eu tenho, que meu pai me passou, que é: o conhecimento é maior quando compartilhado. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Sempre que tu puder ajudar alguém, sempre que tu puder trocar alguma ideia que a pessoa te pediu, né? Não tu demitido dando teu palpite, eu acho que isso começa a fazer diferença. Então, se alguém está disposto, é porque a gente pode ajudar ela. Então, de cara, quem sou eu? É para explicar um pouquinho. Meu nome é Leonardo Burtê, né? Eu trabalho, aí tem, como eu sou de startup, tem uns termos chiques aqui que a gente bota, né? CTO, nada. Então, eu sou responsável pelas soluções educacionais dentro da 49 Educação, que é a minha empresa. Já fica a dica depois, se tu estiver vendo no replay ou assim que acabar aqui ao vivo, procura lá, 49 Educação. Eu acho que lá vai ter muito conteúdo que pode te ajudar a entender um pouco mais, até se, além disso, tu tem esse desejo talvez de empreender, de começar um negócio, entender como que eu posso fazer as coisas mais rápidos, com o menor custo, no menor tempo possível, talvez sendo mais assertivo. Isso é um pouco do que eu gosto. E, em tese, eu me amarro em resolver problema e dar aula. Eu acho que é um pouco do quem eu sou. Também fica o convite ali. Quem quiser pode depois procurar Leonardo Burtê. Vocês vão me encontrar ali nas redes. E de cara, eu tenho algumas regras inegociáveis sempre que eu dou qualquer tipo de workshop, que é o quê? Elas são bem simples, mas para mim é inegociável. Que é o quê? Primeiro, pacto de verdade. Tudo que eu te falar aqui é verdade. Espero também que tudo que vocês me falarem é verdade. Então, esse é o bom e velho papo reto. 2, respeito o ritmo. Nem todo mundo tem a obrigação de aprender no mesmo ritmo que o outro. E o meu objetivo não está aqui em fazer o coletivo maior como um todo, mas sim que cada um de vocês individualmente saiam melhores e, consequentemente, essa soma de vocês vai fazer o coletivo maior. Então, a minha preocupação está com cada um de vocês. Por isso, respeitar o ritmo. Pacto de silêncio. Quase que o que acontece aqui fica aqui. Então, esse é um ambiente seguro para a gente trocar ideia. Se eu quero verdade, eu quero papo reto, pode ficar tranquilo que o que vai acontecer vai ficar aqui. Eu vou te liberar o replay. Aí cabe a você ou não só assistir o replay e não ficar passando o replay adiante, certo? E, por último, que é o que eu mais gosto, aprendizagem significativa. Aí tu me pergunta, tá, Leonardo, que merda é essa? Boa, vou te responder que merda é essa. Eu trabalho com aprendizado significativo quando tu se permite errar. Então, por isso que eu digo que aqui é um ambiente seguro. Você pode fazer uma pergunta, talvez eu acho que essa pergunta é meio besta. Relaxa, vai, dá-lhe. Abre-se para o novo. Então, talvez esse assunto que eu esteja trazendo, você pode até não conhecer, então só entrar com a cabeça aberta. Estar presente inteiro a gente vai ficar 1 hora aqui, mais ou menos, mais de 1 hora. Vamos ficar direto aqui, focado. Pode estar livre para expor o seu ponto de vista, né? O papo reto que eu falei. Traga vivências pessoais e profissionais, que isso engrandece, por isso que está vinculado com aquelas regras que eu já te passei, e o objetivo principal desse papo é contribuir e inspirar, não só da minha parte, mas da parte de vocês, porque quando acabar talvez esse papo da aula e a gente trocar uma ideia, eu quero também aprender um pouco de alguma coisa com cada um de vocês. Então acho que essa troca é o que vai fazer muito essa diferença. E qual é o assunto de hoje que a gente vai conversar? Storytelling. Léo, que treco é esse? Calma que vocês vão ver logo na sequência. E por que eu estou falando de storytelling? Porque se tu for ver, acontece muita coisa na internet hoje. Acontece muita coisa na internet hoje. A gente nem acompanha, né? E é doido o que acontece na internet, porque a gente está falando de Big Brother e não está falando de uma guerra que está estourando. Então, a gente se perde muito no foco. E aqui
é só um apanhado do que acontece no mundo. Ou seja, a gente produz muito mais informações ou muito mais coisas do que a gente é humanamente capaz de processar e conceber. Então, só o exemplo do YouTube. Em 1 minuto no YouTube, mais de 500 horas de vídeo são postadas. Cara, como é que em 1 minuto eu vou dar conta de 500 horas? Então, só para mostrar que existe uma informação absurda. E por que eu estou te falando isso? Porque um processo de decisão, seja de compra de alguma coisa, geralmente ele acontece nessas 4 etapas. Isso é fundamental. E é o principal objetivo quando eu estou vendendo. Tá, Léo, mas eu estou talvez querendo aprender a fazer uma boa entrevista de emprego. O que tu está vendendo? Teu trampo. Então, isso é fundamental. Por isso que eu te digo que o que eu vou te ensinar aqui pode servir vida pessoal e vida profissional. Porque, essa lógica, o AIDA, nada mais é do que eu quero levar a pessoa do primeiro A ao último A. Como é que funciona? Eu preciso captar a tua atenção. Te mostrei ali que o mundo está barulhento demais, então eu preciso captar a tua atenção para, através dessa tua atenção, eu conseguir gerar essa intenção, esse interesse no que está acontecendo, para que isso vire um desejo e lá no final esse desejo passe a ser uma ação. Top! Quando eu estou falando de vendas, a ação que você quer é que a pessoa compre o seu produto, compre o seu serviço. Pô, estou dando um pitch aqui do coletivo, eu quero que a pessoa venha. Qual é a ação? Que ela ingresse no coletivo. E se é uma entrevista de emprego, a minha ação é eu quero ser contratado. Então, por isso que eu estou ajudando vocês a entender como que eu posso contar uma história melhor para fazer exatamente isso. Captar a atenção das pessoas, gerar interesse em quem eu sou, para que isso vire um desejo de eu preciso dessa pessoa que ela é muito foda na minha equipe e isso vai gerar uma ação. Para tudo, eu gosto de dar exemplos aleatórios e nada a ver. Pensa na paquera. A paquera não é a mesma coisa? É que muitas vezes na balada... Eu não sou um cara de balada, né? Porque não me favorece. Por que não me favorece? Porque a atenção eu preciso causar visualmente. E aí, se tu tem 2 olhos, tu já viu que aqui não agrega muito valor de longe, né? Então, na balada fica ruim para mim que, eu não capto a atenção. Eu sou o cara do barzinho. Por quê? Porque aí sim, tô na mesa, eu vou gerar atenção, né? Eu sou um cara grande, ocupo espaço. E aí na balada não é isso? Bati o olho, gerei atenção. Porra, bonito aquele Cláudio Renan lá, hein? Gerei atenção. Aí eu vou lá e faço o quê? Troco uma ideia com o Cláudio Renan. Aí eu digo, caralho, o Cláudio Renan é interessante pra caralho, hein? Tá gerando o quê? Intenção, interesse. Aí eu vejo, cara, sensacional. Né? Aí eu vou respeitar ele, vou purar a parte do desejo que a gente tem mútuo um pelo outro, e aí cai só na ação. Aí olha no olho do Cláudio Renan e diz, tá, e aí já é ou já era. Então, se tu olhar a balada, é a mesma lógica. Se tu for fazer uma entrevista de emprego, é a mesma coisa, só que sem beijo na boca, né? Porque o nome é assédio, então se te pedirem beijo na boca no trampo, tá errado. Então já veja se é um ambiente que tu quer trabalhar ou não, certo? Esse é o movimento. Então, quando eu te mostro isso, tu começa a entender. Porque como é que funciona na mídia? Na mídia é a mesma coisa. A pessoa, aí mudou, né? Porque antes a pessoa dava atenção para a mídia tradicional, a mídia tradicional dava espaço para a marca investir na mídia tradicional para gerar conteúdo para o consumidor. Top! E aí, puta, seria uma merda. Como é que a gente ia fazer? Divulgar o coletivo, todo esse corre. Porra, terrível, né? Pô, jornal, tudo mídia muito quadrada, não nos permite isso. Só que hoje existe um treco chamado internet. E aí eu consigo, através não só do consumidor, mas das pessoas, gerarem a atenção, porque ela tá com a porcaria da cara dela colada no telefone o dia todo, que nem vocês, né? Se vocês estão me vendo, vocês estão com a cara colada numa tela, usando a internet, para que esse espaço a marca consiga trabalhar. E aí gerando tudo aquilo, atenção, interesse, desejo, dentro da internet para que outras pessoas consumam seu conteúdo e você aumente. Mesma lógica funciona para contar a história. Por quê? Porque a informação consome a atenção do receptor. Que chique essa palavra, Léo. Só tu olhar. Todo mundo vai dizer que não tem tempo. Cara, não tenho tempo de nada. Mas todo mundo consegue parar ali 1 horinha, 45 minutos para ver uma série, para ver um filme. Por quê? Porque eu sou muito seletivo com o que eu quero ver. Não sei o dia de vocês. O meu só tem 24 horas. Deveria ter no mínimo umas 40 para dar conta do que eu preciso. Mas, em 24 horas, eu preciso escolher
o que eu vou fazer, certo? Se vou acordar cedo, vou vir com essa cara amassada aqui, ou vou acordar cedo, vou tomar um banho, vou me maquiar, vou ficar poderosa, que todo mundo que está morrendo de inveja, sempre que me olhar, vai falar isso. Temos um exemplo aqui. Então, todo mundo olhou e disse, ai, tá maquiada. Então, é isso. O que foi feito? Foi causado uma atenção. Então, isso é um papo legal e diferente de como que eu posso fazer esse movimento. E aí que entra o quê? O tal do storytelling. Tá, Léo? Pô, em inglês, que merda. Não tem problema, eu vou fazer a Bela Gil, vou traduzir aqui para ti, para te ajudar. Primeiro eu vou dividir em duas palavrinhas. History, né, que é história, tanto que existe um canal, né, o History Channel, ou seja, fatos reais que realmente aconteceram. Isso é algo concreto, isso aconteceu. E aí eu posso contar. Só que o inglês ele tem a diferença das palavras, que o Brasil até tentou colocar, que é o história. Então, quem é jovem há mais tempo, né, ou literalmente quem é velho, chegou a pegar esse lance da história. História, que tem o story, é uma estrutura narrativa, que é a forma com que eu moldo a minha história para contar. E pode ser ligado à ficção ou não. Vários exemplos que você pode pegar. Tá tendo agora a última lá, o King Richard, que conta a história da Serena, das irmãs, da Serena e da Williams. O que acontece? Story. Então, existem os fatos reais que realmente aconteceram. Então, existe a história. E existe a história que o filme conta, que pode estar ligado à ficção ou não. Vou até tentar trazer exemplos do que, sei lá, pega o filme do Pantera Negra. Se tu olhar o filme do Pantera Negra, é story. É uma história que foi contada com uma estrutura narrativa, e isso é muito legal. Quando eu posso contar a minha história, eu consigo pegar fatos reais e colocar na minha narrativa. Não vou nem entrar em questões políticas, mas muito do que se faz às vezes está nisso, né? De você contar a narrativa para beneficiar a pessoa que está contando essa história. Quem conta a sua história primeiro, sai na frente. Então, o que eu quero fazer com vocês é mostrar como que vocês podem, talvez, contar melhor a história de vocês para que vocês se posicionem na frente. E aí, um resumo do storytelling é projetar uma ideia em um contexto interessante pelo qual as pessoas estejam dispostas a conceder a sua atenção. Nosso bem mais precioso é o tempo. Por que eu presto atenção em algumas coisas ao invés de outras? Depende de como que você começa a projetar a tua ideia. E aí, isso é um negócio que eu adoro. Na forma que a gente vai começar a tentar escrever nossas histórias, é mostrar como que eu capto a atenção dela e coloco ela dentro da minha história, e aí esse é o maior desafio, para que ela não olhe aquilo e pense, eu já vi isso, mas ela pense, eu já vivi isso. Porque se tu conseguir conectar com algo que você já passou, que você já fez, você vai prestar muito mais atenção em mim. É o exemplo besta que eu dei no início, quem acorda com ressaca, quem acorda com sono, cara, todo mundo já acordou assim. Aí todo mundo, pior, guarda-chuva na boca aqui, o corotinho azul, aquele me destruiu, nunca mais eu bebo corote azul, só vou beber o vermelho, que o vermelho me deixa mais suave. Então, é a mesma coisa. Isso é entender o processo. E como que eu capto a atenção das pessoas? Simples, né? Método Roberto Carlos. Histórias. São tantas emoções. História é uma capacidade que tem de, quando eu estou contando ela, o outro para me ouvir. Não é um fato isolado. Então, mas geralmente, isso é bom, né? Todo mundo aqui já contou história. Como é que você começa a contar a história que você quer que a pessoa preste atenção em ti? Geralmente a gente fala o quê? Amiga, deixa eu te contar um negócio. De cara tu já gerou curiosidade. Então, o que ela vai te dar? Atenção. Fala, que eu tô te ouvindo. Então, isso é uma capacidade. E, clássico, a gente não presta atenção em coisa chata. A gente não presta atenção em coisa chata. A gente presta atenção no quê? Naquilo que nos faz humanos, né? Dedo no cu, confusão e gritaria. É isso. Literalmente é isso? Não, né? Foi um exemplo muito ridículo, mas tem a ver com emoção, ameaça, sobrevivência, reprodução, conflito. Por que a gente vê filme? Porque tem isso. Tem emoção, tem ameaça,
Tu ia assistir um filme que ele começou tudo bem, aí no meio do filme ele continuou tudo bem e melhorou, e aí no final do filme acabou tudo feliz e viveram felizes para sempre do início ao fim. A princesa Disney que nasceu no castelo encontrou o príncipe encantado na primeira vez que ela quis sair de casa, tiveram um filho maravilhoso, viveram felizes para sempre e morreram juntinhos, abraçados. Tu ia ver esse filme? Não, porque na metade tu ia dizer, vai te fuder que isso acontece de verdade. Não, porque cadê o perrengue? Cadê o rolo? Cadê a correria que a pessoa teve que fazer? Pega qualquer história que alguém já te contou. Não tem algum fator de superação na história ou alguma coisa que aconteceu que mudou a trajetória do teu dia. Toda vez que tu conta uma história cara, perdi o ônibus, caiu a sola do meu sapato, tudo tu vai contar alguma coisa que mudou o teu dia. Porque isso vai ter, sobrevivência, ameaça. Por que o brasileiro adora novela? Porque a novela tem conflito. Novela tem conflito. E o que a Carminha vai fazer? É que eu sou velho, né? Então minha referência de novela vai ser da Carminha, que eu acho que foi a última que eu vi. Mas eu tô ligado que a de agora também é. Meu Deus, o cara roubou a identidade do irmão dele e agora tem sempre ameaça. Eu vou te caguetar, hein, se tu não dizer quem tu é. Então tá sempre rolando essa intriga e isso é as cenas dos próximos capítulos. Eu fico engajado porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer. E mesmo dando o exemplo da novela, cara, quem conta história já sabe disso há muito tempo. É só tu olhar o quanto que a indústria cinematográfica faz de dinheiro, ver o absurdo a quantidade de dinheiro. Por quê? Porque eles sabem contar boas histórias. E a minha função hoje aqui com vocês é ensinar como que a gente conta boas histórias. Eu estou trazendo do mundo dos negócios de startup e tem um conceito que eu adoro, que é desse cara, o Dave McClurry, que ele fala o quê? Começa sempre com um problema primeiro. Não é porque eu estou te dizendo começa com um problema que tu já vai contar, minha vida é horrível, é triste. Não, mas a história do começar com um problema é me conectar emocionalmente com a pessoa. É um negócio que eu digo, quero contar a história do meu cachorro. E aí eu digo, eu tinha um cachorro muito lindo e aí ele se perdeu. Zero engajamento com vocês. Agora, se na história eu boto, cara, você já teve aquele cachorro assim que parecia membro da tua família, né? Você acordava de manhã, ele sorria para ti, balançava o rabinho, todo dia quando chegava de casa ele ficava feliz, então você realmente tinha um amigo e um parceiro. Agora imagina aquele dia que tu chegou em casa e não encontrou ele. Você correu na rua, você ligou para familiares, você foi atrás, não dormiu incansavelmente atrás do teu melhor amigo, teu fiel escudeiro. Você tá vendo que é a mesma história que eu te contei, só que você já começa a puxar um gatilho de quando você tinha um cachorro, de quando você, talvez um amigo seu que tinha, eu não encontrei ele, eu me senti muito mal, eu tenho e eu consigo conectar isso com algo que não é eu vi isso, e sim eu já vivi isso. Por isso que a gente vê até filmes que, em tese, é errado, porque os filmes sabem disparar essas duas substâncias na gente, que é a dopamina e a ocitocina. A dopamina, ela foca a atenção e te ajuda a conectar com o personagem, e a ocitocina, ela cria empatia, confiança, trabalha essa visão de pertencer ao grupo do mesmo. Ou seja, eu sou igual a ele. Pega um exemplo, eu adoro esse exemplo, adoro Breaking Bad, né? A série, é um professor que vende metanfetamina. A gente se conecta com o cara e a gente defende ele. É isso aí, Walter White. Tu é o cara que bate na porta, foda-se, eu vou fazer o corre para sustentar minha família. Perfeito. Se for ver, cara, que errado, Leonardo. Tu tá defendendo um cara que tá vendendo droga? Sim, mas o cara tá com câncer, o cara vai morrer, ele quer dar uma vida melhor para a família dele. Ou seja, eu consigo me conectar com o personagem. Porque eu vou parar e vou pensar, caralho, eu faria igual ele. Esse é um ponto importante, porque a gente consegue se conectar na história. Caio, um exemplo que eu dou, assim, a diferença da ficção para a realidade é que a ficção ela precisa fazer sentido. Não faz muito sentido essa frase, né? Mas olha uma série que a pessoa entra na delegacia de polícia e não acontece nada. Aí tu olha assim, que mentira, que mentira. Então,
quando eu vou contar a história, ela precisa ser factível, a outra pessoa precisa entender. Então, sempre, dica que eu dou, antes de tu começar a escrever a tua história, pensa que muitas vezes ela não é sobre você. Ela é sobre eles, quem está te ouvindo. Isso é o que vai fazer muita diferença em toda a comunicação que você for fazer. Por quê? Se eu entendo para quem que eu estou contando a minha história, ajuda a entender muito mais como que eu vou me conectar com essa pessoa que está me ouvindo. O exemplo que eu sempre dou. Se tu tiver que comunicar uma decisão ou algo que você quis para sua mãe, para o seu marido, esposa, cônjuge, namorada ou para o seu filho, você vai falar exatamente igual para as 3 pessoas, a mesma mensagem? Não. Possivelmente, pá, vai na mãe, dá a benção, troca ideia. Pô, mãe, que saudade de ti, conta a história. Para a esposa, caralho, amor, como tu tá linda. Nem parece que tu acordou cedo, passou maquiagem, parece que tu já despertou assim, normal, né? Aí tu enrola para dizer o que quer. E com o filho é porque eu tô mandando, né? Então, se tu olhar a mesma coisa, a gente vai contar talvez de formas diferentes, desde que eu saiba para quem que eu tô contando. Esse é o principal. E quando eu trago isso, vocês vão ter... Isso é um exercício que ninguém faz. Laera já me adiantou que muitos de vocês têm um desafio que é contar o porquê que você quer ingressar nessa carreira. Talvez não seja todo mundo que faça, mas dá uma lida na história da companhia aérea. Ver quem é a pessoa que vai te entrevistar, porque aí eu consigo olhar aquilo e conectar a minha história com o que eu sei que pode engatar no que a outra pessoa está me ouvindo. Se eu olhar a história da companhia aérea que eu quero entrar e eu achar algum gancho ali que eu consiga fazer uma conexão com a minha história, sensacional. Porque existe preparação. E quando eu digo preparação, mesmo exemplo que eu peguei da mãe. Você fez merda. Tu vai chegar na cara da tua mãe e vai inventar a história ali na hora? Não, né? Tu já tá elaborando o roteiro lá quando tu fez a merda. Que puta, eu vou ter que contar isso pra minha mãe. E aí tu já começa a traçar cenário, história. É a mesma coisa. Só que aí eu vou fazer a entrevista de emprego. Então eu preciso me preparar. E é um negócio que eu sempre fiz errado também. Que eu ia nas entrevistas, eu não lia a história do negócio, eu não me interessava em saber quem ia me entrevistar, qual era a história do ambiente. E aí eu fazia uma entrevista de merda. Porque eu não consigo criar um ponto de conexão. A gente tem pouco tempo na entrevista, diferente de amigo. Porra, amigo, a gente fica meses conversando e a gente já sabe exatamente o que a gente tem em comum, o assunto que eu puxo, a forma com que eu falo. Para fazer isso numa entrevista, eu preciso me preparar. Marcelo, você tinha levantado a mão. Diga, Marcelo. Não, é que você tocou num assunto ali sobre o Breaking Bad, Walter Water, que é bem interessante. Eu tô assistindo a segunda série, mas conta a mesma história por ângulos diferentes. E você falou uma coisa interessante, que você se compadece com ele e fala, não, ele tá certo, ele vai morrer, ele tem que deixar a família dele suprido, com suprimentos, pagar a faculdade do filho, isso que é aquilo. Só que a história toda escamba para outro lado, né? No caso, de gastar dinheiro, aquela coisa toda, de ter outra vida, sai do que ele pensou. E aí a série que eu tô assistindo é sobre o Pablo Escobar, que a primeira série te desenha fatos aonde você se compadece com ele, por que ele explodiu um avião, por que ele atacou isso, por que ele atacou aquela outra pessoa. Esta série que eu tô assistindo agora, eu já tô com raiva desse cara, porque aparece as mesmas coisas, só que de ângulos completamente diferentes, sabe? É uma narrativa completamente diferente de uma mesma história. E o que tu falou agora me tocou, me deu esse insight que me deixou bem bem pensativo, que nós cometemos isso. É uma verdade mentirosa, mais ou menos isso aí, entendeu? Obrigado. Boa, perfeito esse teu exemplo, mas que é isso que eu digo. Você que tem que contar a sua história, você tem que botar a narrativa
para que a verdade te favoreça. Que nem o Marcelo falou, é o mesmo personagem, mas a forma que eu conto a história, eu consigo ter pontos de vistas diferentes. Tanto que tem histórias que tu tem raiva da pessoa, entendeu? Porque tu te colocou numa situação que tu já conviveu com alguém parecida com aquilo e, pai, tu resgata lá do fundo do dedão do pé aquele ódio mortal que tu tinha pela pessoa. E aí você projeta naquilo. A gente faz isso. Projeção é eu me colocar naquele lugar. Seja adorando e, cara, eu faria igual, seja odiando, eu não tenho que fazer aquilo. Então, esse é o principal. Entender. Por isso que eu já tudo te falei. Então, antes de tu escrever a tua história, antes talvez de fazer uma apresentação ou qualquer coisa que seja, ou até antes de subir no palco ou estar na frente do teu entrevistador, você precisa conhecer quem é a tua audiência. Quando eu digo conhecer quem é a tua audiência, é entender para quem que eu estou falando. Mesma coisa. Eu posso pegar essa, eu tenho que achar se eu tenho outros gravados, mas eu já dei esse workshop várias vezes. Eu adequo os exemplos que eu uso mais ou menos a quem está me ouvindo de filmes ou de exemplos que as pessoas conhecem. Por isso que eu trouxe o exemplo ali do King Richards, que é das Meninas Williams, que vocês já viram. Se eu fosse falar histórico empreendedor, poderia falar, como é o nome daquela série também na Netflix, que ela começa a fazer produtos de beleza para mulheres negras. Então eu vou dar referências que vocês se conectem. Porque o meu objetivo, quando eu estou conversando com vocês, é que vocês conectem com o que eu estou falando. Não vou dar os exemplinhos, nada a ver, aquela história de amor, tudo que não é a real que a gente está acostumado. Então esse é o fundamental, eu entender com quem que eu estou conversando para saber de que forma que eu conecto a minha história. Então, isso é o principal. Então, quando eu falo de conhecer a tua audiência, eu sempre penso, quem é o meu público? Então, isso é fundamental, pensar quem é o meu público que eu estou falando. E isso é um desafio. Isso é um baita desafio. Porque se tu sentar na frente para ser entrevistado, e agora é a hora que eu vou ter dificuldade de falar as coisas sem parecer ruim para nenhum ponto, que se você sentar na frente de uma pessoa preta e você contar a sua história como pessoa preta, ela vai te entender. Se eu vou sentar na frente, aí vou dar um exemplo, eu vou pegar então para não comprometer ninguém, eu me prego. Se você contar a sua história como pessoa preta para mim, eu vou entender. Pô, galego de olho azul. Sou galego de olho azul, mas muito fudido. Muito fudido. Morava em Porto Alegre, morava em Vila, me fudia duplamente, que todos meus amigos eram pretos, eu era o único loiro de olho azul no meio do rolê. E aí eu me fudia pra caralho, porque a galera imaginava, cara, o galego ali de olho azul pra estar no meio da galera, ele deve ser muito filha da puta. Então eu sofria mais ainda. Então, toda a história que você me conta, eu consigo me conectar, porque eu já passei por isso. Em espectros diferentes. A gente até brincou assim, eu ainda tenho cara de mendigo. Tranquilaço. É uma escolha que eu fiz para minha vida e eu sei que eu preciso conviver com isso. Por quê? Todo mundo já ouviu, a primeira impressão é a que fica. Tu bate o olho em mim, a primeira impressão que você tem é horrível. Porque a pessoa olha, puta, gordo, barbudo. A pessoa já traçou, ela já criou o roteiro dela na cabeça dela. E aí eu sempre tive o desafio triplicado de tentar convencer a pessoa de que eu sou foda, apesar dela ter criado uma primeira impressão sobre mim que muito errado. A minha vida acadêmica, a frase que eu mais ouvi foi nem parece. Era isso. Porque eu apresentava trabalho e dizia, pô, olha ali, o Leonardo apresenta bem, hein? Nem parece. Sabe? Então, eu sempre tive. E eu não quero comparar, porque eu sei que tem um gap gigantesco entre tudo que acontece. Meu antigo sócio também, preto, e ele dizia, cara, é uma merda, porque hoje ele tá num corre, ele falou, cara, eu não consigo, às vezes, tentar ajudar outra pessoa, porque eu sei que eu vou ser mal interpretado fazendo aquilo. Então ele já foi no posto, a mulher dormindo com o ar-condicionado do carro ligado, os vidros levemente baixos, e ela estava dormindo no carro, com o ar-condicionado ligado, sabe, pingando água embaixo do carro. Ele quis ajudar, ele não pôde ajudar. Ele falou, cara, eu vou ter que ir lá no posto, pedir para algum dos frentistas ir lá no carro, conseguir trocar ideia com ela. E quando eu te conto essa história, cara, o ser humano branco, hétero, cisgênero, ele não teve esse problema.
Ele não teve esse problema. E isso ajuda porque é combustível para vocês contar a história de vocês. Porque a vida não é um filme mágico da Disney, certo? Por isso é importante entender quem é o teu público e, acima de tudo, qual é o problema que ele está enfrentando. Então, se tu traz e entender de que forma que eu conecto a minha história, talvez, que nem, aviação aérea, beleza. Eles podem ter um problema de não ter mulheres, de não terem pessoas pretas, de não ter ninguém que tenha feito a sua história. E aí, isso é tudo que tu traz para o teu discurso, que é, eu vou te ajudar a mudar a história da companhia aérea, contratando assim. Por isso que existe uma pesquisa para tu entender mais ou menos, talvez, um problema que... Cara, você resolve um problema. Você pode resolver problema de representatividade aérea. Então, cara, o céu é tão lindo, por que ele só tem que ser branco e azul? Sabe? E aí você conta a sua história da forma. Então, entender muito quem é e, acima de tudo, não um problema. Como que você pode ajudar? Como que você pode ajudar para qualquer história que eu for contar, ou quando eu estou dando essa palestra, a mesma coisa. Eu preciso entender quem é o meu público, o problema que vocês sofrem, como que eu consigo ajudar vocês, o que querem ou gostariam de saber. Se tu olhar assim, muito do que eu estou te mostrando, ela vai servir para uma apresentação, pode ser na faculdade, no colégio, ela pode servir como uma forma de você vender o seu negócio, ela pode ser uma forma de você melhorar a sua capacidade profissional e até pessoal. Se eu entendo com quem que eu estou falando, o que talvez ele saiba ou queira saber, como que eu consigo ajudar, eu conecto tudo. E o principal, que é, eu espero alguma mudança ou resultado. Tu pode engatar isso até no final da tua frase, sabe como que você tem a parte da ação, você pode botar isso também. E aí, vamos revolucionar a história da companhia aérea. Pô, perfeito. Você já botou a pulguinha atrás da orelha da outra pessoa dizendo, caralho, hein? Pior. Esse é o objetivo, fazer o outro pensar, entender, para fazer toda essa conexão. Aí vocês vão perguntar, Léo, existe uma fórmula mágica? Não, não existe fórmula mágica para contar a história. Tanto que eu não vou dar para vocês uma fórmula mágica que, cara, é só eu falar isso aqui que vai dar certo. Não. Eu vou te mostrar pontos que, se você conectar, eu posso te dar os mesmos elementos e cada um aqui contar uma história completamente diferente. Então, o que eu vou te ensinar é elementos que compõem uma boa história. Porque se tu entender quem são esses elementos, e aí é a mesma coisa que a Laera falou, anota quando eu te mostro o elemento, porque se tu botar isso como se fossem tópicos, e tu só preencher, tipo, isso é isso, isso é isso, talvez te ajude. Que é um erro que a gente tem quando eu falo de contar história, é que nem fazer redação. Todo mundo sabe fazer redação aqui. Né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, é chato pra porra. Todo mundo sabe. Mas por que a gente não consegue fazer? Porque a gente quer escrever já na primeira linha toda a redação. Então a pessoa não faz nem rascunho, nem mostra o que... na minha redação eu quero falar disso de positivo, disso de negativo. Ela nem faz isso. A pessoa já baixa a cabeça aqui, mete o Chico Xavier e sai escrevendo. Não dá. Isso é preparação. Quando existe a preparação, facilita. Então, se alguém quiser saber mais sobre construção de história, de roteiro, são 3 livros muito bons, esses. Podem ficar tranquilo que depois eu mando a apresentação para vocês, para facilitar. Então, depois eu mando para a Laera o PDF, então ela pode compartilhar a apresentação com vocês para rever tudo isso a hora que vocês quiserem. Arte Poética do Aristóteles. Caralho, que velho isso, Léo, lá da Grécia Antiga. Eu tive que contar a história, é algo muito velho. O conhecimento, e a gente só chegou aonde a gente está hoje com a nossa capacidade de contar a história. Como é que tu ensina algo para uma criança? Tu conta uma história. É o jeito mais simples de eu entender. Mas a gente conta as histórias absurdas, né? Para traumatizar, né? O velho do saco. Eu dou o mesmo exemplo, né? Porque eu sou o ser que as mães ameaçam as filhas, né? Ó, lá o tio lá. Eu sou esse cara, né? A naba agora. Ó, o tio lá vai te pegar. Né? Aí o tio chega bem pertinho e diz, não, o tio vai pegar a mãe idiota que faz e assusta a criança, tá? É isso. Aí a mãe fica com cara de bunda me olhando, dizendo, sim, você foi sem graça na sua colocação. Então, entender isso, certo? O mito, a jornada do herói, se tu olhar, e o que eu vou fazer hoje ainda é desmistificar os roteiros e os filmes, tudo que tu viu na vida.
eu vou te dar um outro olhar, para quando tu olhar um filme, tu começar a ver todos esses pontos que eu tô te contando. Às vezes fica até chato, assim, porque a história começa a ficar muito previsível, né? Aí tu olha assim, vai dar tudo certo. Não, mas ainda tem uns 40 minutos de filme, não vai dar tudo certo. Então você já acaba sabendo. Então hoje é um exercício que eu faço. Quando eu vejo filme e série, eu nem penso nisso, para eu me surpreender, né? Que logo que vocês saírem daqui, talvez os 2, 3 filmes que vocês vejam, vocês vão ficar, aquele ali, agora aconteceu isso, mas depois tu volta atrás e entende. Então agora a gente vai entrar no quê? Passos para uma história. Que eu te falei que contar uma história é relativamente fácil, desde que você entenda e marque o que você considera como sendo esses pontos principais. Diga, Fernanda. Não, é só para me despedir que eu tenho programação logo mais e eu preciso sair, não consigo ficar. Gente, boa reunião para vocês aí, bom encontro, se empenhem, que é só alegria. Beijo para todo mundo, tá? Perfeito, gostei do teu exemplo, Fernando. Você também vai se empenhar depois, terminando de ver o replay, assistindo os slides. Quero. É isso, Tá bom? esse é o objetivo. Beleza. Um beijo, perfeito. tchau. Fê, peraí rapidinho. Ô, Léo, vamos fazer um print antes da Fê sair, para poder ter, para a gente ter com você aí? Parei a apresentação, todo mundo. Agora o cara tem que se arrumar, tinha que encolher a barriga aqui, pronto. Renan, abre essa câmera aí. Aí, perfeito. Eu sou do rock and roll, né? Então tem que garantir aqui. E Kênia, cadê? Pegou, saímos todos. Legal é isso, que ficou até no replay, a pausa para foto, né? É isso. TV ao vivo é isso. Obrigada, Léo. Desculpa aí, Fê. Beijo, tá? Beijo, gente. Perfeito. Vamos voltar aqui. Demorou, Kênia, não vai sair. Tchau. Boa. Passos para uma história. A lógica, que é o primeiro, que eu sempre dou. Toda história começa com planejamento. Até isso, daqui a pouco vai que a aula de hoje, se tu for fazer depois, mais para frente, Enem de novo, né? Seja, principalmente que eu tô falando do Romário aqui. O Romário tem uma cara de novo demais, hein? Então, esse movimento, daqui a pouco eu quero fazer, vai te ajudar a entender. Planejamento, em tese, é isso. Quando eu digo até planejamento de uma apresentação, um erro que a galera faz é o quê? Começar a apresentação no PowerPoint, ou qualquer que seja a ferramenta. Se te pedirem, no caso de... Cara, vem contar uma história do coletivo, vem contar... Qualquer pessoa que te chamar para dar uma palestra, um workshop, contar história, o que for, a gente sempre erra que vou abrir o PowerPoint e vou fazer minha apresentação. É horrível de fazer isso. Sempre. Como é que faz? Começa no Word. Tô dando exemplo de filme. Filme, tu acha que o cara pega a câmera aqui, vamos sair filmando o filme aqui que o filme vai dar certo. Não. Existe um processo de planejamento. E quando eu falo de planejamento, muitas vezes eu faço um diagnóstico. Qual é o assunto que eu gostaria de fazer? Qual é o objetivo que essa minha apresentação vai ter? Qual é o público-alvo para quem eu estou apresentando? Talvez não exista um tema, um slogan que pode servir como a mensagem principal que eu quero levar. Quais são os recursos que eu tenho para contar essa minha história? Que tipo de apresentação ela é e qual é a duração? Olha isso, que nem fazendo de vocês aqui. O assunto que eu vou falar é storytelling. O meu objetivo é engajar as pessoas a contarem melhores histórias. Público-alvo, galera do coletivo, tema e slogan. Poderia bolar um slogan que eu não bolei agora, sei lá o quê. Ponte aérea para o sucesso. Clichêzão pra caralho, mas foi o que saiu agora sem pensar muito. Recursos. Eu tenho o Meet, eu tenho o PowerPoint. Caso contrário, não precise de recursos, não tem problema. A gente tem que ser capaz de continuar a apresentação desse jeito. Porque eu tenho que ser maior que a minha apresentação. Eu preciso saber mais da história do que a apresentação em si. Porque senão eu só te mandava os slides. Não precisava de mim. Mas eu gosto da apresentação, que eu faço uns slides bonitos pra caralho.
Então, isso é um ponto que eu tenho que erguer o meu trampo. E 2, eu te dou um suporte visual. Fica muito mais fácil e entendível, certo? Tipo de apresentação, se é um workshop, apresentação institucional, é uma apresentação de trabalho. E a duração. A duração é o que mais pega, que é o quê? Eu saber quanto tempo eu tenho para contar a minha história. Se tu me fala assim, Léo, depois eu posso tentar fazer esse desafio ali no final, quando não estiver gravando, de dar o workshop inteiro. Vou dar o workshop aqui de 45 minutos. Tu consegue dar ele em 30 segundos? Consigo. Você consegue dar ele em 1 minuto? Consigo. Você consegue dar ele em 5 minutos? Consigo. Mesma coisa a história de vocês. Você precisa tentar contar a tua história em 30 segundos, em 1 minuto, em 3 minutos, em 5, em 7, e o tempo que for. Cara, eu quero que você fique 2 horas contando a tua história. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente pode ficar 2 horas contando a nossa história. Então, isso é o fundamental, entender o tempo que eu tenho para fazer isso. Como é que eu bolo, geralmente, as minhas apresentações? Eu penso de qual é a mensagem principal que eu quero passar, né? Uma que eu adoro, vou pegar até o exemplo ali da Layara. A mensagem principal que eu quero passar é voe como uma garota negra. Perfeito. Essa é a mensagem principal dela. E aí eu posso ter o quê? Mensagens de suporte. Ou seja, coisas que eu posso dizer que ajudem e reforcem a minha mensagem principal. Voe como uma garota negra. Perfeito. Essa é a minha mensagem principal. Mensagens de suporte. Por que o sol tem que ser só azul? Por que o céu tem que ser só azul e branco? Quem disse que o negro não pode voar? Sabe? É a mesma coisa. Eu tenho a minha mensagem principal que eu quero passar e eu vou contando outras mensagens para principalmente mostrar que a que eu quero falar como principal tem muito mais relevância. Então a principal eu boto o que eu quero de positivo e às vezes de suporte eu posso mostrar alguns desafios que eu tenho para serem superados. Aí eu posso até pensar num slogan, numa frase de efeito. A ponte aérea para o sucesso ficou muito ruim, então não usem essa, certo? E depois que eu penso isso, eu começo a estruturar o raciocínio. Você está vendo que eu estou quebrando o ato de contar minha história. Primeiro, qual é a minha mensagem principal? O outro preenche aquele diagnóstico lá, de isso, perfeito. E a estruturação de raciocínio nada mais é do que como que eu vou contar essa história. Como é que a gente estrutura raciocínio numa redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesma coisa, eu penso em como que eu estruturo o raciocínio. Cara, vou fazer uma abertura, vou contextualizar o problema, vou falar dessa oportunidade, vou me mostrar como a pessoa responsável dessa oportunidade. Eu fui estruturando pequenos blocos que eu gostaria de falar. Depois, eu boto conteúdo. Quando eu vou falar da introdução, aí eu conto a minha história, só aquele pedacinho. Tu não precisa escrever a redação inteira. E uma coisa que eu adoro, quem disse que a redação tem que começar pela primeira palavra? Tu já pensou numa forma... Cara, isso aqui, se eu botar na minha história, é muito bom. Perfeito. Isso vai fazer mais sentido no meio, no final. Imagina se eu acabar a minha história soltando essa, drop the mic, ó, toma na tua cara. Perfeito. Eu já sei como eu termino. E aí eu posso ir de trás para frente para ver qual é a melhor forma que eu tenho de começar para que esse final seja impactante. E, por último, a adequação da linguagem. Isso é fundamental. Eu falo muito de startup e eu adequo a minha mensagem, talvez, para quem não é de startup. É muito legal aqui em Floripa ter um projeto chamado Prototipando a Quebrada, que ajuda a galera a entender mais sobre tecnologia, quem é da quebrada. E aí o que tem que ter? Uma adequação da linguagem. Eu não vou usar um termo totalmente técnico, porque aí eu não consigo me conectar com o meu público. Eu só uso o termo técnico quando eu falo com a galera técnica. Não faz sentido. Mesma coisa do avião, gente. Eu sei que voa. Por que voa e como voa, não faço ideia. Ele vai rapidão e ele pula e cai no céu. Pronto, para mim é essa. E a gente reza na hora de pousar para ele não se explodir. É isso. Apesar de que o avião tem mais chance de sofrer acidente na decolagem do que no pouso, né? Que doido. Que quando ele decola, ele vai decolar 300 km por hora. Se ele não subir, ele vai se explodir em algum lugar. Por isso que é perigoso, né? É Congonhas? É Congonhas ou Guarulhos? Acho que é Guarulhos, que tu já cai quase olhando a cidade. Meu Deus!
Aí tu torce, tomara que esse treco pare. Né? Por isso que tem alguns aeroportos que no fim da pista tem um mar, tem a água, que é, se der merda, cai na água. E aí, quando a gente conta história, é importante entender que existem recursos narrativos quando eu conto a minha história. Como assim, Leonardo? É igual um filme. Eu posso ir direto ao ponto, se eu tenho pouco tempo. Eu posso criar um fator de surpresa. Como assim, um fator de surpresa? Sei lá, a Layara poderia contar toda a história quando a pessoa entendendo e imaginando que era talvez a loira de olho azul, a história da Nayara. E aí no final entendeu? Então, isso é o potencial que uma garota preta tem de fazer também. Surpresa. Questionamento. Posso levantar uma dúvida. Metáfora. É uma metáfora. Voe como uma garota negra. Né? Conflito, solução. Drama. Suspense. Eu adoro, acho que vocês já notaram, eu adoro humor e provocativo. É a forma que eu sei dar aula e é a minha identidade. Por isso que eu acho que cada um precisa encontrar, e é um erro, que é, cara, você não tem que contar a tua história do jeito que o Leonardo conta a história. Você tem que contar a história do jeito que você conta a história. Porque isso que vai passar a tua verdade. Você não tem que passar a minha verdade. Você tem que passar a sua verdade. E aí, cara, olha, eu sou uma pessoa muito séria. Não consigo fazer humor. Perfeito. Até prefiro. Porque se tu é muito sério, quando tu for fazer humor, tu vai ser sem graça. E aí vai ficar o quê? E ó, ela forçou algo que ela não é. Então, pega a tua identidade. Pô, Léo, eu sou tímido. Perfeito. Você vai contar a tua história sendo tímido. Mas aí que tá. Quando tu conta a tua história, a verdade é tua. Tu te sente mais tranquilo para contar a tua história. Diferente de eu ter que contar a história dos outros. Esse é o fundamental. Veja, talvez... E aí, quando eu falo de estrutura, literalmente a gente faz uma estrutura. E agora eu vou te dar a estrutura de filme, que aí, se tu entender como que o filme conta a história dele, eu posso pegar essa mesma estrutura que um filme conta a sua história, e em vez de ficar 2 horas, eu faço ela em 2 minutos. Todo filme, ó, ato 1, ato 2, ato 3, que chique, ó, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Igual história, roteiro de filme é. E aí existe o quê? Essa quebra do início para o meio. Isso é quebra de rotina. O que é quebra de rotina? E esse, para mim, é o melhor elemento que existe. Tu não conta uma história para o teu amigo quando quebrou a tua rotina? Tu não conta a tua história de um dia normal. Você conta a tua quebra de rotina que é o quê? Caralho, Leonardo, acordei atrasado, perdi o busão, virei o café quente no meu colo, torci o pé, tudo isso o que fez? Quebrou a rotina, mudou. Pô, tô no ponto do busão, amarradão no horário, ia ser o primeiro a chegar no trabalho, o ônibus motor, filha da puta, passou na poça d'água, me deu um banho. Quebrou a rotina. Tu só conta a tua vida tudo mágico quando ela nunca é toda mágica. Que é uma quebra de rotina também. Cara, tu não vai entender. Hoje eu acordei antes do despertador tocar, feliz, tinha pão quentinho na mesa, tomei meu banho, me maquiei, fiquei poderosa, musa deusa Beyoncé ficou com inveja de mim. Cheguei no ônibus e cheguei um pouco antes e veio 2 ônibus junto, e aí eu peguei o segundo vazio, fui divando, parecia que eu estava num clipe. E aí quando você contou toda a história, por quê? Teve quebra de rotina, nunca acontece isso. Então, a tua história foi perfeita por quê? Porque ela nunca aconteceu desse jeito. Então, isso é uma quebra de rotina. O meio é o que acontece a maior parte de todo o filme, que é coisas positivas e coisas negativas. Um filme ele não é reto, né? Um filme ele sobe, ele cai, que nem a história de qualquer pessoa que tu ouvir. Ascensão, queda, sucesso, fracasso, superação. Isso é uma trajetória. E aí, o clímax é o ponto alto, e aí você pode, quando você conta... Por isso eu não gosto de dar muito exemplo, porque o meu medo de dar exemplos é que você pegue o exemplo que eu dou e 3 contem a mesma história no processo, e aí vai ficar ruim. Mas eu posso contar essa história do início, que é o que me fez querer entrar na aviação e voar. Quebra de rotina pode ser o primeiro baque que eu tive, o processo para chegar lá com pontos positivos e negativos, onde o clímax e o ponto alto da sua história
seja no momento da entrevista. E como toda história é um processo de transformação, eu espero que o ápice dessa entrevista seja eu poder realizar o meu sonho. Bom, eu fiz toda a trajetória de um filme e contei a minha história. Por isso que não contem todos iguais, porque senão vai ficar ruim, hein? Pô, que legal, gente. É a terceira hoje que já está me contando a mesma história. Então, por isso é importante que cada um traga a sua verdade e traga os seus elementos para essa parte da história. Só para eu não perder o fio da meada aqui. Pensa roteiro. Todo roteiro, e agora eu vou começar a contextualizar filme. Todo roteiro, todo filme, toda história que seja, a primeira etapa, ela se chama de ambientação, que é o início, que é eu entender quem é o personagem e aonde ele está inserido. Esse é o primeiro passo. Qualquer filme ele faz isso. Ele te mostra quem é o personagem principal e o cenário que ele está inserido. Qualquer filme. Qualquer filme. Vou dar um exemplo. Toy Story. Puta, esse é um erro. Todo mundo vê Toy Story errado, né? O que é a ambientação? Eu entendo quem são os bonecos. Eu entendo que o Woody é o cowboy preferido do Andy. Ambientei. Eu vi aquela pessoa naquele ambiente. Homem-Aranha. O Miranha, né? Que nem o povo tá falando agora, o Miranha. O Miranha é a mesma coisa. Pô, ele é o garoto nerd que é apaixonado pela menina, que sofre bullying na escola. Essa ambientação faz o quê? Com que eu me identifique com o personagem. Era o papo que a gente estava trocando com o Marcelo antes, de que se eu vejo quem é o cara e a realidade que ele está inserido, eu consigo me conectar com ele. Pelo menos para entender quem ele é, o porquê que ele age, o que levou ele a fazer as coisas desse jeito. Todo o primeiro ato de história é esse, né? Ambientação, quem é o personagem e o meio que ele está envolvido. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a pessoa se entenda naquele universo. Se é filme de espaço, tu vai ver a pessoa no espaço, ela... Pô, entendi, é o cara no espaço, é o cara em outra realidade. Então, isso é ambientação. Depois da ambientação, que é o meio, que é o desenvolvimento, são as forças antagônicas. É literalmente contra que eu preciso lutar para chegar no meu sucesso. E forças antagônicas existem duas grandes, que é forças antagônicas externas e forças antagônicas internas. O que são forças antagônicas externas? Vulnerabilidade social, o fato de eu viver numa sociedade onde o racismo está totalmente enraizado, as pessoas não notam, não ter oportunidades, tudo isso são forças externas, que você não controla, elas te impactam diretamente. E existem as forças internas, que pode ser o quê? Coisas que é da tua cabeça. Medo, insegurança, quero desistir, coisas que te impactam a você como pessoa, seus pensamentos, a sua forma de agir, né? Hoje eu não quero fazer nada, sou preguiçoso. Isso são forças internas. Então, resumindo, o que é uma história? É um personagem em busca de um processo de transformação, lutando contra tudo e contra todos. Toda história é isso. A tua história, em tese, é isso. É você, no ambiente que você está inserido, onde você teve que lutar com realidades externas e internas para você chegar no momento que você quer, que é o último ato de toda a história, processo de transformação. E esse foi o dia que ela voou como uma garota negra. Pum, mesma coisa. Estou contando a minha história, mostrando quem eu sou, o ambiente que eu estou inserido, crenças limitantes, medos, inseguranças, o que me perturba, fora que a gente sabe que tu precisa lutar com coisas que são às vezes muito maiores do que você. E lá no final, toda a história é um processo de transformação. Todo filme que tu olha, o personagem do início do filme, ele é diferente no final do filme. Mesma coisa, quando eu conto a minha história, é entender que eu estou buscando um processo de transformação. Eu quero ser algo diferente, eu quero ser algo novo, eu quero chegar onde ninguém chegou. E isso é um processo de transformação.
Então são esses 3 atos e, além desses 3 atos, existem os elementos que compõem uma história. Então, pensa, uma história ela tem início, meio e fim, ambientação, quem é essa pessoa, onde ela está inserida, contra o que ela... Você está vendo que isso que eu te mostrando, se tu começa na hora de criar a tua história, não fica muito mais fácil? Pensa, ambientação. E aí eu vou pegar qualquer pessoa aqui. Vou pegar um para aqui, isso aqui, o Nicolas. Né? Aí o que o Nicolas vai fazer? O Nicolas, que é um personagem fictício aqui, o Nicolas vai botar quem é o Nicolas e o ambiente que ele está inserido. Antes de tu contar a tua história, olha para dentro, faz uma releitura. Quem é o Nicolas e o conceito que ele está inserido. Ponto. Fiz. É um caderno, uma folha. Ato 1. Eu vou botar quem eu sou e a história que eu estou inserido. E eu vou botar um monte de coisa. Pode ser frases, palavras. É isso que eu digo. Não existe jeito certo. Faz do teu jeito. Eu te digo esse não porque é o certo, mas porque é o mais fácil. Você vai pegar outra folha de papel e nela você vai escrever o quê? Forças antagônicas. E aí tu vai botar tudo que você teve de desafio para conquistar o que você quer. E aí faça essa lista também. E aí essas forças antagônicas tu pode dividir em interna e externa. Pá, pá, pá. E aí no final o processo de transformação. O quanto que essa oportunidade vai te ajudar a ser quem você acha que você merece ser. E aí tudo isso tu vai botar o que isso vai gerar como processo de transformação para tua vida. Não fica mais fácil na hora que tu for contar a tua história, tu já ter desenhado quem eu sou, onde eu vivo, contra tudo que eu lutei e por que eu quero chegar lá. Puf! Aí depois a gente só tem que juntar isso para fazer a história. Então, além desses 4 atos, a mudança dos atos compõe algumas coisas. Então, toda história tem isso. Personagem. Toda história tem personagem. Aí, Léo, Toy Story. Tem personagem. E esse é um erro, ó. Histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos. Toy Story não é um filme de brinquedo, Léo? Não! Toy Story é um filme sobre emoções reais. Por isso que eu digo que todo mundo viu Toy Story errado. Qual é o maior medo do ser humano? Perda do status quo, eu ser colocado de lado. O que acontece quando chega a porra do Buzz Lightyear lá no quarto do Andy? O Andy é jogado de lado. E aí você consegue se solidarizar, porque que merda, cara, eu já fui o centro das atenções em algum momento e chegou outra pessoa e me roubou esse foco de luz. Histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos. Qualquer história que tu me contar. E, o personagem precisa ser algo real? Não. Eu posso contar a história do rock falando, não do Elvis, mas do Little Richard, ou do Chuck Berry. Eu vou contar a história do rock sobre a ótica da guitarra do Chuck Berry. Caralho, é um personagem? Em vez de eu contar falando do Chuck Berry, eu vou contar o quê? Da guitarra dele. E tem uma música do Black Alien chamada Chuck Berry também, que é uma pedrada sonora. Quem não ouviu, fica a dica sonora para depois da aula. É isso, ó. Pessoas e seus sentimentos. Pessoas e seus sentimentos. Eu posso contar a minha história como a pessoa que quer voar? Sim. Pode ser você? Pode. Pode ser eu. Pode ser um passarinho. Né? Pode ser uma borboleta. Eu posso contar a história do desejo que alguém tem de voar. Mas, já que vocês estão contando a história de vocês, neste momento, eu acho que vocês precisam ser o personagem principal, o protagonista da história. Se eu fosse vender, nesse caso, a entrevista de emprego, eu sou o personagem principal. No caso do Quilombo Aéreo, ele pode contar a história como sendo um comissário de voo, uma comissária de voo, um passarinho, uma borboleta, a pessoa que quis criar as próprias asas e voar, sabe? Cara, você já imaginou se Leonardo da Vinci, quando criasse o avião, fosse de uma realidade diferente? Puf! Isso é padrão narrativo, entendeu? Eu posso contar a história do Leonardo da Vinci da quebrada? Posso. O que me impede de fazer isso? Nada. E aí eu posso pegar fotos reais que aconteceram da história dele e incluir na minha trajetória, porque esses pontos aqui eu me identifico. Então, toda história tem personagens. Toda história começa quando a rotina é quebrada. Pega os exemplos que eu te dei. Toy Story. A história realmente começa quando chega
O Buzz Lightyear quebrou a história, quebrou a rotina do personagem. Procurando Nemo, quando o Nemo se perde, mudou a história. Vamos pegar aqui também o Pantera Negra. Tem também quebra a rotina porque ele acaba lutando para que ele não seja mais o Rei T'Chaka. Então, tudo isso, se tu olhar, aconteceu algo que mudou. Pega a comédia romântica, então. Tá chovendo aí, quando chove eu fico puro sentimento. Comédia romântica também não é a mesma coisa. Ai, o Galinha se apaixonou. Quebrou a história. Quebrou a rotina. Isso é quebrar a rotina, quando algo que está no seu curso natural muda. Às vezes a tua quebra de rotina pode ser algo que aconteceu, que despertou a paixão pelo voo. Pode ser uma experiência que você viu e, cara, eu gostaria de ter ela. Isso mudou a forma de pensar, quebrou a rotina. Por isso que eu brinquei, tu conta a tua história quando aconteceu algo. Vem cá que eu quero te contar um treco. A pessoa vai parar para te ouvir, porque mudou a rotina. Aconteceu algo que não estava no roteiro natural, que a partir daquilo geraram coisas. Toda história tem conflito. Histórias apresentam forças antagônicas. Por isso que eu brinquei, ninguém vai ver um filme que começa bem, que fica bem, continua bem e acaba bem. Que não tem graça, é chato. O conflito é isso. Eu gerar essa força antagônica em busca da superação. Então, histórias apresentam forças antagônicas e histórias mostram processos de transformação. O personagem do início do filme nunca é o personagem do final do filme. Quando você conta a sua história, você está mostrando que esse ponto da entrevista pode ser o primeiro passo do teu processo de transformação. E aí, olha a quantidade de slogan ou frase de efeito que eu posso dar. E aí, eu quero saber se, com toda a minha história que eu te contei, tu vai ser a pessoa que vai dar asas para essa garota. Porra, ó, tu acha que o que vai acabar? Aí todos vocês não dão essa frase, né? Quem for primeiro pode usar. Mas é exatamente isso. Eu quero saber se é você que vai dar asas para essa pessoa fazer a diferença. Posso contar a mesma história de N formas diferentes. E aí vocês já entenderam, né? Então, o que precisa para criar um storytelling? Início, meio e fim. A história pode ser rápida. Depois eu vou te mostrar aqui um passo a passo para vocês treinarem contar histórias, que é muito boa, né? Mas o que precisa? Precisa de um personagem, precisa de um ambiente, de uma situação e precisa passar uma mensagem. Então, isso é o que vai fazer a tua história. Quem eu sou, para onde eu quero ir, por isso que dá para resumir, né? Storytelling é a jornada de um personagem passando por conflitos internos e externos, buscando um processo de transformação. É isso. Se tu olhar todo mundo que te conta uma história de sucesso, não é isso. É quem ele era, o ambiente que ele estava, tudo que ele teve que lutar interno ou externamente para chegar lá, porque quem vê close não vê corre. É isso. E além, como é que eu faço? Eu estruturo assim. Eu penso, que nem eu te falei, 3 páginas ou na mesma folha, assim, o que eu vou falar na introdução, o que eu posso falar no desenvolvimento, o que eu posso falar na conclusão. E aí vai botando tópico. Pô, posso falar disso, meu primeiro contato com a aviação, aonde surgiu esse desejo, sabe? Botar tudo isso como tópico e depois eu escrevo. E aí, cara, escreve a tua história mesmo. Manda para outra pessoa ler. Cara, lê a minha história na aviação, o que tu achou? E aí essa pessoa já vai te dar feedbacks de que, pô, cara, eu gostei muito dessa parte. Essa outra aqui, não sei, não fez tanto sentido, não me engajou. E aí quando os outros vão ouvindo a minha história, eles conseguem até me ajudar a melhorar a minha história. Por quê? Toda história, toda história, ela é o quê? Um recorte sobre eventos extraordinários. Por isso que essa frase de, a garota que sonhou voar ou voou com uma garota negra, ela é muito boa. Porque, recorte de evento extraordinário. É sobre as pessoas e seus sentimentos. Mostra do que as pessoas são feitas. Mostra um processo de transformação e mostra uma visão do mundo. Quando você conta a sua história, o que você está fazendo? Tu está mostrando a tua visão de mundo sobre aquela história.
Por isso que quem conta a sua história primeiro sai na frente, porque eu estou mostrando o mundo sobre o meu olhar. Pega qualquer filme tem isso aí. Recorte de eventos extraordinários. Lá que chega um meteoro na Terra, aqui não sei o quê, e alaga, 2020. Odeio esse filme de tragédia natural, mas é recortes de eventos extraordinários. Pessoas e seus sentimentos. Cara, pega história de superação, história de vida, documentário. Pega documentário, é isso. Filme de ação, mostra do que as pessoas são feitas. Processo de transformação, do início ao fim, e você está mostrando uma visão de mundo. E aí o exemplo que eu dou do Pantera Negra é muito bom, porque eu acho que de super-herói, foi o primeiro filme que mostrou uma representatividade assim, ó, absurda, porque todo mundo conseguiu se olhar e dizer, caralho, eu posso ser um super-herói. Então, isso é fundamental. O impacto que teve o filme, com a forma que ajudou as pessoas a entenderem que ela pode contar a história dela e que ela pode ser um protagonista, cara, sensacional. E ele mostrou uma visão de mundo. E é genial. O Wakanda, altamente tecnológico, a gente preferiu ficar na minha para não tretar com o mundo. Então, genial. As mulheres que são as guerreiras. Cara, puta filme. Não preciso nem dizer que eu acho que todo mundo aqui viu. Né? Então, quem não viu, veja de novo que vale a pena. E isso aqui, o sucesso, quando eu conto a minha história, não está somente no que eu digo, mas em como eu digo. Então, aí já entra outra parte. Aqui eu estou só te ensinando a contar a história. Agora você, como a pessoa que conta a história, tem que entender. Se eu estou relaxado e eu sei do assunto que eu estou falando, eu falo leve. Agora, se eu não sei, se eu não estudei, eu vou fazer a entrevista de braço cruzado, eu vou falar baixinho, eu vou falar para dentro, e aí eu vou ser bem carinhoso e dizer, caralho, tu não quer voar, tu não quer desbravar o mundo, então abre as asas na hora que tu for dar a tua entrevista, né? Para. Quem quer voar não pode dar entrevista como se estivesse dentro do ninho. Esse é o principal ponto. E isso é o que faz a diferença. Aquilo que conta. E aí de contar a história existe algo muito antigo, por isso que eu estou resgatando lá o do Aristóteles, lá de contar a história, que é retórica. Retórica é uma capacidade que a gente tem de construir autoridade, despertar emoção e apelar para a razão. Quando eu conto uma história, construir autoridade, às vezes está nesse movimento ali, ó, de quando eu estou contando uma história, de mostrar quem eu sou, o ambiente que eu tô, isso começa a construir a minha autoridade. As guerras e as batalhas que eu luto despertam as emoções e engajam e conectam. Lembra que eu falei de começar pelo problema? E aí, apelar à razão cara, tu quer ter alguém tão foda que batalhou tanto, imagina fazendo isso pelo teu negócio, pela tua empresa. Só me dá uma oportunidade, me deixa voar. Me deixa voar para eu te mostrar que eu posso ir aonde eu quiser. Pô, e ó, referência aérea é as melhores, hein? Tirando as horríveis que eu faço aqui da ponte aérea para o sucesso, todas as outras eu acho que foram muito boas. Ninguém vai com a ponte aérea para o sucesso, hein? Vocês vão escolher a pior de todas, hein? Então é isso. Depois no grupo de vocês digam quais que vocês usaram, vai ter alguém que vai olhar e vai dizer que merda, sobrou só a ponte aérea para o sucesso para mim. Vamos, né? Mas aí vai que quem está te entrevistando é clichêzão o suficiente a ponto de tu falar isso, ele, porra, que legal. Tudo depende de quem está te ouvindo. E, ó, exatamente, ó, tem até um nome para cada parte, ó, o ethos, né, que é da autoridade, mostra a pessoa apta a contar a sua história. Isso aqui é perfeito. Todo mundo, ou cada um de vocês, é a pessoa mais apta a contar a história de vocês. Perfeito. Essa é quem sou eu para contar a minha história, e aí quando tu traz toda a tua bagagem, te ajuda. Depois, capacidade que eu tenho de evocar a emoção nas pessoas. Se eu evoco a emoção, a pessoa abre o coração e ela se conecta, ou seja, ela fica muito mais disposta a concordar com o que se está falando. Porque não é eu vi isso, e sim eu já vivi isso, eu já passei por isso. E a última parte, né? Logos é fatos, dados que apelam à razão. Você pode contar na hora da tua entrevista, cara,
Quantas pessoas pretas tem na tua equipe? Você sabia que você não quer cometer o mesmo erro de, na história da aviação, temos X mulheres que têm capacidade de pilotar um avião e nenhuma está no ar. Então, isso é uma forma que você pode até para justificar o argumento que você está falando. Não vai na pilha do Léo e não vai meter o provocador em todos os movimentos, porque tu sabe que a galera é levemente escrota, né? A pessoa vai dizer o quê? Ah, não quero. Então, estou te mostrando várias formas. Você tem que entender para achar a tua linguagem. Perfeito? Principalmente do meio que você está inserido. Sempre fui muito louco, né? Tatuagem, brinco, piercing. Eu boto a minha camisetinha de manga, eu até pareço normal. Até brinquei ali, falei com a minha esposa, eu digo, vou fazer de regata. Então, olha que doido. Eu tenho os 2 braços fechados, peito, costa, eu tenho as 2 pernas, só que eu sou formado em administração. A administração não gosta disso aqui. Não gosta disso aqui. Então, o que eu faço? Eu boto a minha manguinha e a pessoa até acha que eu sou normal. Por isso que, sendo tatuado, eu não tenho tatuagem nos braços. Porque eu sei que isso é uma barreira de entrada. Eu já gosto de ter a cara de louco. Então, se além da cara de louco eu ainda tiver isso, eu sei que talvez pode me prejudicar. Eu até tenho da minha empresa aqui no cantinho. Mas se eu botar um relógio, ela desaparece. Eu tenho um 49 tatuado aqui no pulso, que se eu botar um reloginho, ele sumiu. E isso faz diferença. E agora, antes de eu te chamar aqui, só para finalizar essa. Retórica é isso, ó. Isso aqui é o ponto. A capacidade de descobrir o que é adequado, por isso que eu digo, de pensa com quem tu vai contar a tua história, para que forma tu conta, para que, através desse perfil de pessoa, o que faz sentido eu mostrar para ela como sendo a minha verdade ou que parece verdade, para que eu entre na mente dela e ela entenda o meu ponto de vista. Esse é o principal ponto. Eu te mostrei vários exemplos, mas talvez tem alguns que vocês não podem usar. Porque para quem eu for contar essa história, ele não vai ver isso como verdade dele. Então, para ele, aquilo não vai ser nada persuasivo. Esse é o principal ponto. Diga, Osmar. Quando tu estava falando sobre as tatuagens, não deu para ver, pelo menos para mim, não estava aparecendo as imagens que tu estava mostrando a tua tatuagem no braço, né? Uma outra questão que eu queria já pegar um gancho referente a isso que tu tá falando das tatuagens, é que tu entende, tô dando um exemplo teu próprio, né? Tu entende o teu local, no que tu se formou, na área que tu atua, e tu entende, tu tem a tua personalidade, tu é roqueiro, tu entendeu isso, mas mesmo assim tu entendeu que o mercado não gosta disso. Então, num outro momento tu é tu mesmo, e dentro da empresa, ou dentro do teu trabalho, do teu segmento, tu tem que seguir as normas. Eu acho isso que cada um de nós temos isso, né? Eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, a gente tem que andar como a banda tá andando, mas a gente tem que ser nós mesmos, né? E eu achei válido isso aí das tatuagens, não vi muito ali, mas eu achei válido falar sobre isso. Cara, é perfeito. Isso é um entendimento. Quer ver um negócio? O lugar que eu mais queria tatuar. Pescoço. Cara, eu sou louco pra tatuar o pescoço. Só que, puta, a galera já me... Isso é um bagulho muito doido, assim, de apesar de eu ter tatuagem, eu vejo algumas tatuagens na pessoa que, puf, geram um preconceito que é, cara, eu não faria isso. Principalmente, pô, a administração é muito tradicional. Cara, aeronáutica, então, não preciso nem dizer, né? O quão tradicional é. Um bagulho que eu digo, olha quantos anos demorou, acho que tem uma companhia aérea holandesa que permitiu as mulheres usarem calça. Que é a melhor roupa para quando tá caindo a porra do avião, né? Como é que tu vai salvar alguém de mini saia e salto alto? Beira o ridículo, mas é como é o outfit voador, né? Então é errado. E aí que tá. Imagina o tempo que vai demorar para tu ver um comissário de bordo, uma comissária de bordo, com uma tatuagem na mão te atendendo. Isso é um entendimento que eu tive. Eu tenho um amigo que é advogado e ele tem o braço fechado inteiro. Mas o cara usa camisa social o dia todo e ninguém vê aquele treco.
Então, eu tenho um amigo também que é todo tatuado, é enfermeiro. Puta, ele odeia, porque tem que usar jaleco de manga comprida por causa da tatuagem. Eu não, eu já passo muito calor. Então, se eu puder botar uma manguinha aqui e resolver, por isso é entender, ó, o que parece verdade e o que parece persuasivo naquele caso. Então, esse é o principal, de entender. E sei lá, eu acho que talvez isso veio algo do meu pai, porque meu pai também se tatuou muito cedo, né? O meu pai acho que se tatuou lá na década de 90 no Brasil, que já era um preconceito quem tinha tatuagem. Eu botei brinco com 8 anos de idade, então eu comecei a usar brinco em 1993. Imagina como era na década de 90 eu com brinco. E eu ainda sou de Porto Alegre, né? Uma cidade, para ser simpático, muito levemente preconceituosa, né? Dos alemão, tudo. E eu botei brinco com 8 anos, porque foi uma escolha minha. E eu sempre paguei. Puta, eu não peguei aqui, depois eu mostro. Minha carteira de trabalho não tem quase nada. Por quê? Porque eu entendi que seria uma merda. E aí eu não quero desmotivar ninguém, hein? Era uma merda eu ter que abrir mão de quem eu considerava, ou quem eu considerava que eu deveria ser como pessoa, para o que o ambiente queria que eu fosse como pessoa. E aí foi uma escolha que eu fiz, e até hoje eu pago por essa escolha. Pelo menos agora deu sorte, né? Porque há 10 anos atrás era ruim eu ser diferente, porque eu não me enquadrava num padrão que era a empresa. A empresa quer que às vezes o funcionário não tenha identidade, que ele fique encaixotadinho ali naquele negócio. Hoje, por incrível que pareça, no mercado que eu atuo, principalmente por estar online, é o oposto. As pessoas querem alguém que tenha essa diferença dos demais. E aí tudo é um tipo de escolha. Nada me impede, eu acho que vai ser do caralho lá na frente. A gente tem isso, tem um comissário com mão tatuada, né? Tem uma comissária com Black Power gigantão. Isso é uma construção. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Aí a gente tem que entender que nem o Osmar falou. É uma merda, mas a gente escuta desde criança aprender a ter que dançar conforme a música. Então, isso é um negócio que eu não preciso nem falar. Acho que todo mundo aqui já entendeu e sabe que existem situações que a gente precisa dançar conforme a música e a gente odeia a porra da música que tá tocando. Mas eu preciso me adequar. É uma merda, mas querendo ou não, a vida é essa, né? E aí agora, o último, assim, ó. Vou dar para vocês uma fórmula mágica. Infalível. O segredo ultra secreto. Por favor, não compartilhar de como contar melhores histórias, certo? Não passa adiante. Segredo ultra secreto. Escreve. Pronto. Não tem. Já falei que não tem a fórmula mágica. Então, escreve. Conta a tua história. Primeira vez que tu escrever a tua história, pode ficar uma merda. Existe uma grande probabilidade de ficar uma merda. Só que a segunda vez, ela já vai ficar menos merda. A terceira, ela pode ficar meio merda. A quarta, tá começando a aparecer um cocô bonito isso aqui, hein? Então, até o momento que tu vai lapidando. Esse é um processo. Esse é um erro. Por que eu boto regra inegociável, não ter medo de errar? Porque a vida inteira a gente sabe que, cara, eles só premiam quem não erra. Mas como que eu vou aprender se eu não erro? Qualquer um aqui, quando foi andar de bike, primeiro pedalou em falso, caiu duro da bike. Ou foi andando e não sabia, aprendeu a andar, mas não sabia frear. Tu vê de gente andando de bike, assim, como é que eu freio? Para no muro ali, para de frente no muro que tu para. Para aprender, é fundamental errar. Por isso que eu digo, na hora que tu escrever a tua história, é o único momento que você pode errar pra caralho. Porque são todos esses erros que formaram e te chegaram a ser quem você é. Porque daqui a pouco tu tá contando a tua... Por isso que eu digo na hora de escrever a história. Tu vai fazer... Tem N formas de vocês contar a sua entrevista. Você pode até dizer na hora da entrevista, dizer, cara, eu sabia que esse momento ia chegar, você não sabe o quanto que eu escrevi a história. Parece fácil a gente contar da gente, mas eu escrevi, reescrevi, mandei para amigo, quase nunca ficava perfeito. Até que eu entendi que eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser eu mesmo. Olha, tá vendo como eu pego qualquer lance e conto uma história em cima? Essa é a capacidade que vocês têm.
Você pode, na hora de escrever a tua história, falar sobre a dificuldade que você teve de escrever a sua história. Ponto. Não tem fórmula mágica. Porque somos aquilo que fazemos repetidamente. Ou seja, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Queira ser uma pessoa foda todo dia. Todo dia. Acorda cedo, toma banho, te maqueia e beijinho no ombro pro recalque de vocês que acordam com cara de sono e não querem se maquiar, que nem o Nicolas. É isso. Esse é o objetivo. Queira você ser quem você considera que é a melhor versão ou a melhor pessoa que você quer que seja. Se o outro não acredita, ele pode se fuder muito tranquilamente que tá cagando para ele. Esse é o principal. Viu? Essa é a Clarice Lispector da vida real. E aí, uma dica. Pensei nisso. Eu vou dar um semi-exercício agora. Já estourei o tempo. Teria muito mais ainda, mas eu vou dar um... Isso é um baita exercício aqui, ó. Tentem contar a história de vocês em 1 minuto. E eu vou te mostrar uma estrutura. Eu sei que vocês têm um grupo lá que estão vocês. Depois pode jogar o replay lá. Eu vou lançar esse desafio. Não vou acompanhar. Aí eu vou pedir para a Layara as histórias que ela gostar mais, ela ficar me mandando depois. Que é, pensa nisso. Qual é a grande ideia que tu quer transmitir? Qual é o problema que você quer resolver? Ou qual é o seu desafio como marca pessoal? Por isso que eu botei marca. Todo mundo é uma marca. Vocês são uma marca. Por quê? Porque quando eu passo na vida das pessoas ou dos outros, eu deixo a minha pegada, eu deixo a minha marca. Olha que doido. Todo mundo já ouviu. Mas é uma forma assim que, às vezes, é até como a gente ensina a criança a contar história. Presta atenção nisso. Ó. Eu vou te dar as palavras principais e aí eu quero que vocês escrevam na história de vocês exatamente desse jeito. Ó. Era uma vez... Ai, que Disney! Esse é o momento de tu ser uma princesa Disney. Não necessariamente, mas toda história não começa com era uma vez. Só na Bíblia que não tá, né? Na Bíblia começa como e no início. Mas continua sendo era uma vez. Né? Era uma vez o quê? Era uma vez uma garota que sonhava em voar, entendeu? Era uma vez. Todo dia. O que é isso? Era uma vez. Lembra que eu te mostrei ali, a primeira parte da tua história é uma ambientação. Ambientação é quem é você, aonde você está inserido. Quando tu diz era uma vez, e você começa a falar de você, todo dia, quando você fala todo dia, tu começa a mostrar o quê? A tua rotina. Quando de repente, quebra de rotina. Então, era uma vez uma garota que sempre sonhava em voar. Todo dia antes de dormir. Você tá vendo que você consegue ir botando isso na história quando de repente, e aí o de repente é o ponto de virada, e então acaba sendo o quê? Antagonismo. Ou seja, de repente mudou, e então o que eu estou lutando? Forças antagônicas, coisas boas. E então ela achou que era uma vez uma garota que sempre teve o sonho de voar desde pequena. Todo dia antes de dormir, ela rezava para o papai do céu para que pudesse, tananã, tananã, quando de repente abriu a oportunidade dela ingressar no quilombo aéreo, um coletivo que tananã, tananã, e então ela começou a ver que talvez o desafio fosse um pouco maior. Existia isso, existia aquilo outro, só que dali para frente ela botou na cabeça que nada iria parar ela até que ela, como se fosse aquela música, você parece um anjo, só que não tem asas. Então eu sou uma pessoa, mas eu sou uma pessoa que voa. Então é a mesma coisa. E o principal, verdade humana. Toda a tua história tem que ter verdade. Aí tu vai olhar e dizer, Léo, que idiota. Conta a tua história assim, vamos ver se ela não vai te ajudar. Esse é o modo básico de contar a história, que eu sempre dou, e se a gente tivesse tempo, eu desse cada um 5 minutos para contar a sua história, ia sair um monte de história legal aqui. Eu quero que vocês façam essa dinâmica lá no grupo entre vocês. Exatamente. Era uma vez o Nicolas, que entrou na sala errada com o e-mail da irmã, né?
Então, eu estou contando a história. Esse é o processo. Depois eu vou mandar os slides para vocês, na calma. E, dá para não estourar muito, tudo isso que eu falei tem algumas outras dicas, então depois eu vou mandar essas dicas de leitura aqui para vocês, que me ajudou bastante a entender melhor sobre roteiro, contar história, como fazer a apresentação, tudo isso vai estar disponibilizado. Tem 3 vídeos que eu passo, mas talvez eu vou mandar os vídeos para a Layara, ela encaminha no grupo. Então eu vou mandar o replay da nossa aula, eu vou mandar os slides da apresentação, e eu vou mandar 3 vídeos para vocês que são muito bons. Um conta a história do vento, chato pra caralho o vento, hein? Conta a história do vento. Um é sobre reciclagem e o outro é sobre a Kombi. Caralho, Léo, vocês vão ver. E aí, façam esse exercício entre vocês, de bota o vídeo, quem é o personagem? Qual foi a quebra de rotina na vida dele? O que ele teve que lutar e qual é o processo de transformação que foi exigido? Aí essa é a parte do Só Falta Pipoca, para eu passar para vocês. E... vamos pular. Vai pegar, talvez? Tava saindo áudio ou não? Não, né? Então não vai pular os áudios. Depois esse da história de amor do leite. Depois o do vento, que eu mando para vocês na calma. Agora, vamos bater um papo ainda. Quero fazer uma rodada de perguntas e respostas para a gente trocar uma ideia legal. Dica clássica. Pode entrar depois no YouTube. Cara, tem muito conteúdo que eu acho que pode ajudar vocês. A apresentação, contar história, negócio. Eu acho que quanto mais eu aprendo, melhor eu fico. E a gente gosta muito de... cara, trabalha pra caralho que os outros depois vão dizer que foi sorte. Porque esse é o slogan do workshop de hoje, que é quem vê close não vê corre. Então, esse é o principal. E toda e qualquer dúvida que vocês quiserem, galera, sério mesmo, pode seguir lá pode me seguir lá. Procura Leonardo Burtê, vocês vão me encontrar onde vocês quiserem. E 49. Também pode jogar 49 Educação na tua rede pessoal, que você vai encontrar. E lá tem muita coisa. Então, acho que esse é o principal. Vou até parar a gravação agora. Por quê? Porque agora eu vou trocar uma ideia com quem está aqui junto comigo no presencial. Certo? Então,